Hoje nós vamos falar sobre as ligações químicas. Quando nós ouvimos esse nome, nós já pensamos, ligação significa que duas coisas vão se ligar. Que coisas são essas? No nosso caso, são os átomos, ok? Lembra que nós falamos que os elementos químicos são formados por átomos? Então, essa ligação química é exatamente a ligação que vai acontecer entre um átomo e outro. Essas ligações entre um átomo e outro é que vai formando as várias substâncias que nós temos hoje na nossa Terra, no nosso universo. Bem, o que que se observou? Alguns cientistas, físicos, eles observaram que alguns átomos conseguiam se ligar e outros não. Nos que não conseguiam se ligar, eles observaram que esses átomos apresentavam 8 elétrons no último nível de camada, que é no último nível de energia. Então, observaram que eles tinham uma estabilidade. E aí se classificaram esses elementos em elementos estável, que são aqueles elementos que apresentam 8 elétrons no último nível de energia. Meninas, vocês lembram que eu falei para vocês sobre como fazer a distribuição dos elétrons em camada? K2, L8, lembra? Então, quando você faz aquela distribuição, no último nível de energia, para que ele seja estável, ele precisa apresentar 8 elétrons. Esses elementos químicos que apresentavam 8 elétrons, eles observaram que eram os gases nobres. Então, gente, se você for lá na tabela periódica, no grupo 18, você vai observar que todos os elementos ali, eles possuem 8 elétrons no último nível de energia. E aí, por isso, eles são considerados elementos químicos estáveis. Eles são elementos que não conseguem se ligar com outros, né? São egoístas, eles não conseguem se agrupar, eles vivem sozinhos. Então, eu espero que vocês não sejam como eles, tá bom? Eles são considerados gases nobres, todos têm 8 elétrons, com exceção do hélio. O hélio só tem 2 elétrons, né? Os dois, é, os dois elementos químicos da tabela periódica, que são estáveis, com menos de 8 elétrons, são o hélio e o hidrogênio, que eu vou falar depois. Tanto o hélio como o hidrogênio, para se tornar estável, eles só precisam de ter 2 elétrons. Bem, os que vão fazer essa ligação química são os que nós chamamos de instável, porque eles apresentam menos de 8 elétrons no último nível de energia. Como eles apresentam menos de 8 elétrons, eles necessitam se ligar a outros elétrons para que eles possam se estabilizar, para que eles possam receber ou doar. Porque para que eles fiquem com 8 elétrons, ou eles recebem, ou eles doam, ou eles compartilham, ok? E é isso que nós vamos aprender hoje. Bem, essa regra de 8 elétrons na última camada é chamada de regra do octeto. Octeto lembra o quê? 8, então não esqueçam, regra do octeto. O que que diz essa regra? Os átomos instáveis tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons nas ligações químicas. Dessa forma, eles adquirem 8 elétrons na camada de valência. Foi o que eu acabei de falar para vocês, que os elementos químicos estáveis, eles vão ter que fazer isso, porque eles não podem, eles não vão conseguir se manter se eles não tiverem completado, né, na última camada, 8 elétrons. Bem, Lewis, ele criou, né, uma forma de representar esses elétrons na última camada, que é esse formato que eu coloquei aí para vocês. Eu coloquei aqui como exemplo o oxigênio, tá vendo? O, que é o símbolo do oxigênio. E Lewis, ele criou o seguinte, que os elétrons da última camada poderiam ser representados através de bolinhas. No caso, o oxigênio, gente, ele tem número atômico
Coloquei aqui do lado, ó, o elemento químico oxigênio, o símbolo é um O, e ele tem número atômico igual a 8. Quando eu faço aquela distribuição por camada, K igual a 2, L igual a 6. Olha só quantas bolinhas nós temos aí? 6, significando que ele tem 6 elétrons na última camada. Olha a diferença, o número atômico dele é 8. Só que na última camada, no último nível de energia, ele tem 6. Olha a distribuição, K igual a 2, L igual a 6. Essa forma é uma das formas de representar os elétrons na última camada. Aí nós temos aqui, né, coloquei duas imagens representando as formas de ligação. Nós temos o oxigênio, que eu já falei para vocês, que tem 6 elétrons na última camada. Olha aqui, 4 bolinhas. Aqui é uma bolinha 5, mais outra bolinha 6. Bem, o hidrogênio, se você olhar na tabela periódica, ele só tem um elétron na última camada. Para que ele se torne estável, ele precisa ganhar mais um. Lembra que eu falei que as duas exceções para não ter 8 seria o hidrogênio e o hélio. O hidrogênio, para se tornar estável, só precisa de 2. Se ele já tem um elétron, ele precisa ganhar só 1. E ele, o que aconteceu aqui na molécula da água? Vamos imaginar aqui que ele ganhou 1, ok. Mas se o oxigênio perder, não vai dar certo, porque na verdade o oxigênio ele precisa de 2 para se tornar estável, porque o oxigênio para se tornar estável ele precisa ter 8. Como ele tem 6 elétrons na última camada, ele precisaria ganhar 2. Então o que foi que eles fizeram? Eles se combinaram. Olha, é o seguinte, eu não posso perder o meu. Então, eu preciso de ti, tu precisa de mim. Então, vamos compartilhar. Então, eles compartilharam. O oxigênio aqui, olha só, ele tem 1, e aí ele compartilhou mais 1 do hidrogênio. Nesse caso, ele ficou com 2, ficou estável. Aqui, do mesmo jeito, ele tinha 1, compartilhou com mais 1 do oxigênio, ficou com 2, ficou estável. E o oxigênio ganhou também. Por quê? Além dos 2 que ele tinha aqui, olha, ele também ganhou um daqui do hidrogênio e um daqui do hidrogênio. Assim, o oxigênio ficou com 8. Aqui aconteceu também a mesma coisa. O cloro tem número atômico igual a 17. Então, quando você faz a distribuição, na última camada ele fica com 7. Para que ele se torne estável, ele precisa ganhar um elétron. O hidrogênio já tem 1, mas ele precisa de mais 1 para se tornar estável. Então, o que eles fazem? Compartilham. Tudo bem, você precisa de 1 e eu também preciso de 1. Então, vamos juntar aqui. E aí, eles juntaram. Sendo assim, o hidrogênio ficou com 2 e o cloro também ficou com 8. E assim, os dois se tornaram estáveis. Então, é mais ou menos assim, meninos, que acontece a ligação entre os átomos. Bem, nós vamos estudar 2 tipos de ligações, que é a ligação iônica e a ligação covalente. Então, existem outras ligações, mas nós só vamos estudar essas duas. O que é a ligação iônica? É a ligação que ocorre quando um átomo cede para outro átomo um ou mais elétrons que se encontram no último nível de energia. Quer dizer, na iônica, ele entrega, ele doa, ele cede, ele não compartilha. Ele perde aqueles elétrons. É o que acontece nessa ligação que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloquei a ligação do sódio, que é o Na, mais o cloro, que é o Ce. O sódio, o número atômico dele é 11. Eu coloquei aqui do lado para vocês. E eu fiz a distribuição. Fazendo a distribuição, K igual a 2, L igual a 8, M igual a 1. Ele ficou com quantos elétrons na última camada? 1.
Aí, olha a bolinha aqui, ó, representando um elétron. O cloro tem 17, fazendo a distribuição, ele ficou com 7 na última camada. Aqui, ó, nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bolinhas. Para que o cloro se torne estável, ele precisa ter quanto? 8. Para que o sódio também se torne estável, ele precisa ter quanto? 8. 8 elétrons na última camada. Bem, o que foi que eles fizeram? O sódio, como ele só tem um elétron na última camada, é melhor para ele doar ou receber? Ele vai gastar mais energia dando um elétron ou recebendo 7? Ele vai gastar mais energia se ele receber. Ele gasta menos energia doando. Então, o melhor para ele é doar. O que ele faz? Ele doa um elétron para o cloro. E aí, o cloro fica com 8. E os dois ficam com 8, porque observem bem. Quando o sódio doa um elétron, quanto ficou na última camada? 8. Quando o cloro recebe um elétron, quanto ficou na última camada? 8. Dessa forma, os dois ficaram estáveis. Então, a iônica, ele doou. Tá aqui, pega. Eu não quero mais esse elétron, é seu. Ele cedeu, ele doou, ok? Aí eu fiz aqui, só fiz outra ilustração para vocês observarem melhor, tá certo? Aqui, olha. O sódio tinha um elétron na última camada e ele cedeu para o cloro. Sendo assim, olha como ficou a configuração dele. Em vez de 3 camadas, ele ficou com quanto? 2. E o cloro continuou com 3, mas sendo que a última camada estava completa com 8 elétrons. Bem, e o que é a ligação iônica? Vamos ver qual é a diferença. Na ligação iônica, ela ocorre quando os átomos dos elementos químicos têm a mesma tendência de ganhar elétrons e acabam compartilhando os elétrons do seu último nível de energia para ambos ficarem com 8 elétrons. Nessa covalente, ela não doa, ela não cede, ela compartilha. Foi o que eu já falei anteriormente, dando o exemplo de ligação. Esse elétron é meu e é seu também. Foi o que aconteceu com o oxigênio e o hidrogênio. E o oxigênio tem quantos elétrons? 1. Ele precisava de quanto? 1. O oxigênio tem quanto na última camada? 6. Precisava de quanto? 2. Então, um oxigênio compartilhou um elétron, o outro me perdoe, gente. O hidrogênio compartilhou um elétron com o oxigênio e o outro hidrogênio compartilhou um elétron com o oxigênio. Assim, os dois hidrogênios ficaram com 2 elétrons, se tornaram estáveis, e o oxigênio ficou com 8. 2, 4, 6 e 8. Ok? Olha a diferença. Na iônica, ela dá, é seu, não quero mais. Na covalente, não, compartilha, é meu e seu. Sim, ainda tem também as representações químicas. Bem, nós temos também as representações químicas, que são 3, que é a fórmula estrutural, que vai ser essa fórmula aqui, as ligações representadas em traços, olha. Nós temos a fórmula molecular, que é a representação com números e letras, onde aqui ó, nós temos 2 carbono, C2, 4 hidrogênio, H4. E nós temos também a fórmula eletrônica de Lewis, que é com as bolinhas, tá certo? Então, se eu perguntar qual a fórmula eletrônica de Lewis, é com as bolinhas. Qual a fórmula estrutural? É com os tracinhos. Qual a fórmula molecular? É com as letras e os números. Ok, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje.
o que é ligação química, que é a ligação de um átomo com outro, os tipos de ligação iônica e covalente. Na iônica ele cede, ele doa, ele entrega o elétron, e na iônica, na covalente, eles compartilham. Olha as palavras. Iônica cede, covalente compartilha, é dos dois. E as representações químicas que estão aí, ok? Então, uma boa tarde para vocês. Eu quero encerrar esse momento com esse versículo que está em Eclesiastes 3:1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Muito profundo esse versículo. Lembrem sempre disso. Tudo tem o seu tempo determinado. Então, não se apressem. Aproveitem o tempo hoje, porque ele não volta mais, ok? Não façam como muitas pessoas fazem. Ah, amanhã eu vou fazer isso. Ah, amanhã eu vou fazer a tarefa. O dia de hoje não volta mais. E a gente vai só envelhecendo, 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 e um dia o tempo acaba para nós. Para todos nós, um dia o tempo vai acabar. Então, aproveite o dia hoje. O que você tiver que fazer, faça hoje. E entenda, não se apresse. Tudo tem o seu tempo. Ore, peça a direção de Deus, confie em Deus e entregue tudo nas mãos do Senhor. Não fique com o seu coração aflito, desesperado, e diga assim: Deus, se for da tua vontade, que aconteça. Se não for, eu também aceito. Tá certo? Então, desejo uma boa tarde.